Hare Krishna, bom dia. Bom dia, Marcelo, Marikshit. Jagannatha, Kripa, Dasa, Nikhil, Sutta, Mari Pretis, Mahashraya, Devidase, Luz Saldanha e Patrícia. A todos, meu bom dia, Hare Krishna. Sejam bem-vindos à leitura do Srimad Bhagavatam. Quem mantra canta, seus males espanta. Ok, Parikshit. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavaba Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Chamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashacha Deshatarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Srila Prabhupada Ki Jaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, a Nara Naranarishi, o ser humano mais elevado, a Mãe Saraswati, a Deusa da Sabedoria, Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishriyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Este Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todos os seres. Ele é completamente bem-sucedido, todo completo e plenamente bem-aventurado. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranar Kodunoditaha. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol e apareceu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão, a visão do Senhor Krishna, devido à escuridão da ignorância desta era de Kali, iluminar-se-ão com o Bhagavata Purana. Então Krishna é muito versátil, né? Ele partiu deste mundo, ao partir deste mundo,
tá? Ele não deixou o mundo desprovido de sua assistência. Ele continua dando assistência ao mundo através do Srimad Bhagavatam e através dos Bhagavatas. Tá? Então nós temos o Bhagavata Purana, né? E temos os Bhagavatas, tá? Com a prolongação do primeiro A, Bhagavata, são os mensageiros do Bhagavata Dharma, são os devotos. Né? Então, Krishna, ele continua dando assistência através do Srimad Bhagavatam e através dos Bhagavatas, os devotos, os acharyas. Não só devotos, acharyas, assim, né, com acharya com A maiúsculo, mas os acharyas com A minúsculo também, porque todos os devotos, né, que estão seguindo os princípios, as regras e regulações, que estão levando uma vida pura, que estão cantando as 16 voltas e que estão cumprindo com a missão, as instruções de seu guru, né? Krishna está se atuando através desses devotos. Esses devotinhos também, né? Eles têm potência de Krishna, eles têm Krishna Vida Shakti. Tá? Tanto é que, ao se associar com esses devotos, tá? As pessoas se tornam devotas. Então, nem yoga, nem caridade, nem tapasse, austeridade, grandes cerimônias sacrificiais, né? Peregrinação, banhos, rios sagrados, né? Swadhyaya, estudo, as escrituras, nada disso pode dar Bhakti Yoga. Tá? Nada disso faz com que as pessoas adquirem Bhakti Yoga. Mas a associação com Sundarang Devidasi, com Mahaprabhu Kripa, né? Mayapur Chandra, Paravyoma Prabhu, Lokashaks Prabhu, né? Goura Hari, enfim, né? Os devotos e as devotas que estão seguindo o processo da ciência de Bhakti Yoga, segundo os ensinamentos de Rupa Goswami no Padeshamrita e no Néctar da Devoção Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, segundo Bhagavad Gita, buscando inspiração no advento do Senhor Chaitanya e nos ensinamentos do Senhor Chaitanya, todas essas pessoas, Krishna também se revela através delas. Krishna está atuando através desses gurus, todos eles são gurus, são acharyas, porque eles estão dando exemplo, eles seguem, eles praticam aquilo que eles estão professando, né? Aquilo que eles transmitem, que eles estudam, eles estão seguindo, estão colocando em prática, estão buscando, né, a sabedoria, ou seja, a realização vijnana do conhecimento que nós estamos adquirindo. Então, Krishna se revela através de nós também. Então, esse é o Bhagavatam, ou Bhagavata Dharma. Então, vamos lá. Vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no capítulo 21, conversa entre Manu e Kardama.
Então, verso 35 ao 39. Sanatana Dharma está presente, está na área. Grandes Vaishnavas. Então vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, do 35 ao 39. 35, onde você está? Esse aqui é o 34, 35. Atha samprasthite shukle kardamo bhagavarishi astesma bindu sarasi tankalam pratipalayam. Atha, então, sampratiste shukle, quando o Senhor tinha ido, Kardama Muni, Bhagavan, o poderosíssimo, Rishi, sábio, Astesma, permaneceu, Bindu Sarasi, às margens do lago Bindu Sarovara. Tan, aquele, Kalam, momento, Pratipalayam, esperando. Então, após a partida do Senhor, o adorável sábio Kardama permaneceu às margens do Bindu Sarovara, esperando o momento do qual o Senhor havia falado. Manusyandanam ashtaya Shatakambha parichadam Aropya swam duhitaram Sabharya pariyatam mahim. Manu, Swayambhuva Manu, Syandanam, a quadriga, Asthaya, tendo montado, Shatakambha, feita de ouro, Parichadam, a cobertura externa, Aropya, colocando em Swam, sua própria, Duhitaram, filha, Sabharya, juntamente com sua esposa, Pariyatam, viajando por todo, Mahim, o globo. Swayambhuva Manu, com sua esposa, montou em sua quadriga, que era decorada com ornamentos dourados. Colocando sua filha juntamente com eles na quadriga, ele começou a viajar por toda a terra. O imperador, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O imperador Manu, como o grande governante do mundo, poderia ter ocupado um agente para encontrar um esposo adequado para sua filha. Mas porque ele a amava como só um pai pode fazer, ele próprio deixou seu estado numa quadriga dourada, somente com sua esposa,
para encontrar um esposo adequado para sua filha. Tasmin Sudhan Van Ahani Bhagavan Yat Samadhisha Upayadashrama Padam Munes Shanta Vratasyata Tasmin, naquele Sudhanwan, o grande arqueiro Vidura. Ahani, no dia. Bhagavan, o Senhor. Yat, o qual. Samadhisha, predito. Upaya, ele chegou. Ashrama Padam, o eremitério sagrado. Mune, do sábio. Shanta, completado. Vratasya, cujos votos de austeridade. Tat, aquele. Ó Vidura, então eles chegaram ao eremitério do sábio, que acabara de cumprir seus votos de austeridade, no mesmo dia predito pelo Senhor. Então, versos 38 e 39. Yasmin Bhagavato Netram Nyapatam Ashrubindava Kripaya Samparitasya Prapaner Pitaya Brisham Tadvai Bindu Saronama Saraswatya Pariplutam Punyam Shivamrita Jalam Mahashigana Sevitam. Yasmin, no qual Bhagavata, do Senhor, Netra, do olho, Nyapatam, caíram, Ashru Bindava, gotas de lágrimas, Kripaya, por compaixão, Samparitasya, que estava dominado, Prapane, pela alma rendida, Kardama, Arpitaya, depositada em Brisham, extremamente, Tat, isto, vai, na verdade, Bindu Sará, lago de lágrimas, Nama, chamado Saraswatya, pelo rio Saraswati, Pariplutão, inundado, Punyam, santa, e Shiva, auspiciosa, Amrita, néctar, Jalam, água, Maharshi, de grandes sábios, Gana, por hostes, Sevitam, servindo. O lago sagrado Bindu Sarovara, inundado pelas águas do rio Saraswati, era frequentado por hostes de sábios eminentes. Sua água santa não era somente auspiciosa, mas também doce como néctar. Ele se chamava Bindu Sarovara, porque ali haviam caído gotas de lágrimas dos olhos do Senhor, que estava dominado por extrema compaixão pelo sábio que buscara sua proteção. Kardama submeteu-se a austeridades para conquistar a misericórdia, significado por sua divina graça. Srila Prabhupada, Abhay Charanaravinda, Jagadguru, Vishwaguru, Jai Srila Prabhupada Jagadguru. Kardama submeteu-se a austeridades para conquistar a misericórdia imotivada do Senhor. E ao chegar ali, o Senhor encheu-se
de tamanha compaixão que verteu lágrimas de prazer que se converteram no Bindu Sarovara. Meu Deus! É isso que nós temos que ouvir, né? Esses contos de Krishna, né? Que são assim, cheios de feitos maravilhosos, né? Poder místico, né? Assim, e são tópicos sagrados que iluminam, né? Então, Krishna, Deus é assim, né? Embora a nossa formação religiosa, né? Nós, assim, durante muito tempo, né? Desde a infância, nós recebemos uma imagem de Deus, um Deus assim, sisudo, né? Envelhecido, né? Com barbas, com cabelos desgrenhados, envelhecido, sisudo, né? E justiceiro, né? Ocupado, né? em ocupado no sistema de punição e recompensa. Muito limitado, né? E sisudo, envelhecido, né? E não tem outra ocupação a não ser punir e recompensar, não tem uma outra atividade, né? Quer dizer, uma imagem de Deus, né? Muito limitada, muito pobre, né? E assim, e sem sentido, né? Porque como que Deus envelhece, né? Se ele é todo poderoso. E outra, ele é ali numa atividade só, né? Sem associados, né? Na verdade, Deus não tem nenhuma obrigação com esse mundo, né? O sistema de lei aqui é levado por agentes, por assim, funcionários públicos cósmicos, né? Os Barnabés do governo de Krishna, né? Os funcionários públicos do sistema cósmico, né? Então, liderado por Yamaraja, né? O senhor das regras. Também Yama é senhor da morte, mas não só da morte, como Yama, como sistema de regras, né? Como assim, sistema normativo. Então temos como líder Yamaraj ou Dharmaraj, que ele é, né, o responsável, líder, sênior dos princípios religiosos. Daí Yama, né, princípios, regras e regulações, sistema normativo, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Então, mas Yamaraj, ele tem, assim, diferentes funcionários, tá? Encarregados que se espalham, tá? Em toda a criação para poder colocar em funcionamento o karma, a justiça, né? Então, e os mais conhecidos funcionários de Yamaraj são os Yamadutas, né? São os Yamadutas, que têm assim uma constituição, né, bem excêntrica, né? Não muito atrativa, né? Mas isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte do plano divino, plano da providência. Ou seja, Bhagavan,
a suprema personalidade de Deus, o Senhor de todas as opulências. Então, Krishna, ele não precisa estar diretamente ocupado nesse sistema de justiça, né? Nesse mecanismo governamental cósmico, né? Um sistema normativo. Isso tudo já está em funcionamento a partir de seus agentes e a partir de suas multifárias energias que estão funcionando automaticamente. Isso significa todo-poderoso. Ele é tão poderoso que as suas energias elas estão atuando, né? Ele só deu o primeiro comando. E a partir desse único comando, as suas energias não falham. Elas estão sempre cumprindo com a vontade do Senhor Supremo. Isso significa todo-poderoso, né? E ele não envelhece. Ele é sempre jovem. Ele não é que barbudo, cabelo desgrenhado, né? Ali naquela atividade monótona, né? De punição e recompensa. Não! Né? Krishna não se ocupa. Deus, a suprema personalidade de Deus, não tem nenhuma obrigação com Dharma e Karma, ou seja, com deveres, trabalhos. Isso acontece no mundo material. E Krishna é transcendental, ele é a Doksaja. E o que significa isso ser transcendental? Significa que ele não tem nada a ver com as leis deste mundo. Trabalho, né, recompensa, punição, obrigações, nada a ver com Dharma e Karma. Sendo ele transcendental, né, ele está sempre eternamente ocupado em lila. Lila. Né? Diversão, lazer, passatempos. Isso é Krishna. Né? Então ele, assim, Krishna é muito sensível. Né? Ele também entra em êxtase, em samadhi, em transe, né? Por amor aos seus devotos amorosos. E aqui, no caso, né? Krishna ficou em êxtase, né? E ficou em tanto êxtase, tanto prazer, ele sentiu tanto prazer com a atitude do sábio Kardama, que verteu lágrimas, e essas lágrimas, né, formaram o lago Bindu Sarovara. Por isso, o Bindu Sarovara é adorado por grandes sábios e acadêmicos eruditos, porque, segundo a filosofia da verdade absoluta, o Senhor não é diferente das lágrimas de seus olhos. Uma outra característica fantástica de Krishna, né, é que, sendo ele absoluto, então, todas as suas funções, suas ações, os seus sentidos, tudo, tudo está na mesma natureza absoluta. Então, Krishna, né, ele pode ver com os ouvidos, ele pode ver com qualquer sentido, qualquer parte do seu corpo, e qualquer parte do seu corpo atua, né, como qualquer parte do corpo. Por exemplo, a sola dos pés de Krishna, né, também atua como olhos, pode atuar também como boca, pode atuar como ouvido, pode atuar como, né, olfato. A sola dos pés de Krishna, né? Qualquer parte do corpo e qualquer sentido de Krishna, né, executa a função de qualquer sentido. Isso significa absoluto. Né? Krishna não precisa estar fisicamente presente para poder
transformar, né, alguma substância ou algum alimento em praçada, em misericórdia, um alimento santificado. Basta ele ouvir o mantra, até a intenção do devoto, pronto, ele já santificou. Krishna ele está simultaneamente perto e longe, simultaneamente. Simultaneamente, ele está perto e longe. Simultaneamente, ele caminha e não caminha. Quer dizer, né, isso mostra o quanto ele está transcendental à natureza material. Porque na natureza material não há possibilidade de estar perto e longe simultaneamente. Um corpo em movimento e inerte simultaneamente. Não, isso não faz parte das leis da natureza material. Tá? Então, a natureza material, as leis da natureza material têm peculiaridade, especificidade, particularidade, tá? Ou seja, dualidade. Dois corpos não podem, né, assumir, não pode estar presente no mesmo espaço e tempo. Mas Krishna pode, né, estar dentro e fora simultaneamente. Então, né, vai muito além da capacidade racional, material, da mente e do intelecto material. A mente e o intelecto material não têm a menor possibilidade de conceber essa natureza transcendental de Krishna, de absoluto. Que os nossos olhos os nossos olhos, né, eles só atuam como olhos. Os nossos ouvidos só atuam como ouvidos. Tá? Então aqui é tudo muito assim, preto no branco. Né? É tudo pontual, tudo específico, tudo limitado. Tá? Tudo limitado. Noite e dia, calor e frio, perda e ganho, vitória e derrota, prazer e dor, amor e ódio. Né? Aqui tudo é assim, né? Tudo é dual. No plano da transcendência, transcende e desconstrói completamente essa noção dual que nós temos aqui no mundo material. Isso é Krishna. Isso é mundo espiritual. Assim como as gotas de transpiração que caíram do dedão dos pés de lótus do Senhor converteram-se no sagrado Ganges, da mesma forma, as gotas de lágrimas dos olhos transcendentais do Senhor converteram-se no Bindu Sarovara. Vou ler de novo essa parte aqui, só para dar uma catucada em vocês. Ó, assim como as gotas de transpiração que caíram do dedão dos pés de lótus do Senhor, ou seja, Vamanadeva, o Pendra, né, quando ele fura a calota do universo, e aí as águas do mundo espiritual entram no universo material. Então, aqui está dizendo, assim como as gotas de transpiração que caíram do dedão dos pés de lótus do Senhor converteram-se no sagrado Ganges, da mesma forma, as gotas de lágrimas dos olhos transcendentais do Senhor converteram-se no Bindu Sarovara. Pronto, vocês já entenderam, né? Ambos são entidades transcendentais que são adoradas por grandes sábios e eruditos.
Tanto o lago Bindu Sarovara quanto o rio Ganges são transcendentais e adorados por grandes sábios eruditos. Sábios eruditos, não são pessoas tolas, né? Obtusas, ignorantes, são sábios eruditos. Aqui se descreve a água do Bindu Sarovara como Shiva Amrita Jala. Shiva significa que cura. Qualquer pessoa que beba água do Bindu Sarovara cura-se de todas as doenças materiais. Analogamente, qualquer pessoa que se banhe no Ganges alivia-se também de todas as doenças materiais. Essas afirmações são aceitas por grandes eruditos e autoridades e ainda estão em vigor, mesmo nesta caída era de Kali. Eu me banhei no Bindu Sarovara e no Ganges. Eu fui na Índia e não perdi a oportunidade. Então, Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o marchote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaho Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Eridananda Goswami Chidamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramandaya Siddhanta Naside Namaho Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Chidamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharide Nirvishesha Shunyabhari Pashtata Vishataride. E também me banhei do Radhakunda e do Yamuna. Não, ou seja, não perdi tempo, eu fiquei de bobeira. Fiz a coisa certa, o que tinha que ser feito. E também me abriguei em Krishna Katha, ouvindo os sadhus, né, das regiões sagradas, dos lugares sagrados de peregrinação. Athasam prastite shukle kardamo bhagavan rishi astesma bindu sarasi tam kalam pratipalayam. Então, após a partida do Senhor, o adorável sábio Kardama permaneceu às margens do Bindu Sarovara, esperando o momento do qual o Senhor havia falado. Que momento é esse? Momento em que Swayambhuva Manu ia chegar com sua esposa e propor ao sábio que se casasse com sua ilustríssima filha Devahuti. Krishna, né, já deu assim, já deixou o sábio informado, porque estava satisfeito com as austeridades que o sábio havia feito, né? 10.000 anos de meditação em devoção a Krishna. 10.000 anos. Manu Sandana. A gente não consegue ficar 5 minutos. Imagina. Kali Yuga realmente é diferenciada, né? É uma era diferenciada. Manu Sandanam Ashtaya Shatakambha Parichadam Aropya Swam Duhitaram Sabariya Pariyatam Mahim. Swayambhuva Manu, com sua esposa, montou em sua quadriga, que era decorada com ornamentos dourados. Colocando sua filha juntamente com eles na quadriga,
ele começou a viajar por toda a terra. E aí no significado, né, eu vou ler de novo, porque eu acho que vale a pena, né, valorizar aqui essa informação que Prabhupada deixou aqui no seu significado. O imperador Manu, como o grande governador do mundo, poderia ter ocupado um agente para encontrar um esposo adequado para sua filha. Mas porque ele a amava como só um pai pode fazer, ele próprio deixou seu estado numa quadriga dourada somente com sua esposa para encontrar um esposo adequado para sua filha. Então, ele teve toda essa cautela de sair viajando o universo para encontrar um esposo adequado para sua filha. Então, devido, sim, um amor pela filha, um apreço. Então, que ele queria dar, sim, o melhor para sua filha Devahuti. E aí ele viajou com sua esposa, em sua quadriga com ornamentos dourados, o imperador do mundo, Swayambhuva Manu. Então, Swayambhuva Manu foi assim o primeiro Manu que surgiu juntamente com o advento de Varahadeva, no começo do universo, da criação. E ele é também, assim como o Sr. Brahma, Swayambhuva Manu também é um Prajapati, um progenitor do universo. Mas eles não geraram só seres humanos ou semideuses. Geraram, toda uma variedade de entidades vivas. Então, todas as entidades vivas que existem no universo são filhos dos Prajapatis. Sr. Brahma, Swayambhuva Manu, Daksha, Ruti, Kashyapa, Kardama Muni e assim por diante. Os grandes Prajapatis, os grandes progenitores do universo, das criaturas, não só semideuses e seres humanos. E o Manu que Krishna, menciona no Bhagavad Gita, Krishna primeiramente transmitiu a Bhagavad Gita a Vivaswan, que era o nome do deus do sol, Surya. Naquele período, Surya, o deus do sol, chamava-se Vivaswan. Vivaswan, por sua vez, transmitiu a Manu. Este Manu é Vaivaswata Manu, é o atual Manu. Nós estamos, no período, no reinado de Vaivaswata Manu. Foi esse Manu que Vivaswan transmitiu a Bhagavad Gita. E nós estamos na metade do tempo do universo, porque nós estamos na metade da vida do Sr. Brahma. O Sr. Brahma está com 50 anos, não 50 anos na perspectiva, na referência, como referência, os planetas intermediários, planetas, dos seres humanos, mas 50 anos, do período, do tempo de vida do Sr. Brahma. Do Sr. Brahma. Logo, se ele tem 50 anos, o universo material está na metade do seu tempo, da sua vida útil. E nós estamos no reinado de Vaivaswata Manu.
Yasmin Bhagavato Netram, Niyapatam Ashrubindava. Peraí, eu li o 37. Não li o 37. Tasmin Sudham Van Ahani, Bhagavanya Samadhisha, Upaya Dashrama Padam, Muni Shanta Vratasyavtat. Ó Vidura, ou seja, Maitreya está se expressando para a Vidura. Ó Vidura, então eles chegaram ao eremitério do sábio. Eles, Kardama com sua esposa. Oh, Swayambhuva Mano com sua esposa. E acabara de cumprir. Ó Vidura, então eles chegaram ao eremitério do sábio que acabara de cumprir seus votos de austeridade. No mesmo dia predito pelo Senhor Vishnu, né? Ele previu que Swayambhuva Mano com sua esposa chegaria. Tá? Então, logo depois que o Senhor Vishnu partiu, Swayambhuva Mano chega com sua esposa no eremitério do sábio, do asceta Kardama Muni, que tinha acabado de realizar suas austeridadezinhas. Somente 10.000 anos de meditação. Austeridade, né? Coisa que hoje, em Kali Yuga, né? É assim, é mito. Né? Assim, né? É assim algo inatingível. Austeridade, né? Que Kali Yuga é tamaguna, né? As pessoas não saem da zona de conforto. Yasmin Bhagavato Netram, Niyapatam Ashrubindava, Kripaya Samparitasya, Prapanerpitaya Brisham, Tadvai Bindu Saronama, Saraswatya Pariplutam, Punyam Shivamrita Jalam, Maharshi Gana Sevitam. Shivamrita. Aqui está traduzido como não, palavra por palavra, Shiva, auspicioso. Shiva, auspiciosa. Amrita, néctar. E na tradução está como o lago sagrado Bindu Sarovara, inundado pelas águas do rio Saraswati, era frequentado por hostes de sábios e eminentes. Sua água santa não era somente auspiciosa, mas também doce como néctar. Ele se chamava Bindu Sarovara, porque ali haviam caído gotas de lágrimas dos olhos do Senhor. Caramba! Imagina! É impressionante, né? Porque, né? A gente não vê Deus. Cadê Deus? Hã? Então, a gente não vê Deus. Então, conclui-se que Deus, né, ele não se faz presente neste mundo, né? Porque não se vê Deus. Cadê Deus? Onde é que ele está? Né? Então conclui-se que Deus não se faz presente neste mundo. Mas nós estamos diante das escrituras sagradas. Né? Essas escrituras, os shastras védicos, são chamados de Shrutimata. Olha só, Shrutimata, né? Então, Shruti significa revelação. Shruti, aquilo que foi revelado, né? Que foi falado, transmitido. Shrutimata, ou seja, a mãe das revelações,
Mata é mãe. Então, Shruti Mata, os Shastras védicos são conhecidos como Shruti Mata, a mãe da revelação. A mãe da revelação. Por que isso? Por que mãe da revelação? Por que, Parikshit? Alguém sabe me dizer? Alguém pode me dizer? Pessoal aí do Instagram que não fazem perguntas, uma exceção assim de umas figuras diferenciadas, né? Como Sanatana Dharma e outros. O pessoal não faz assim. Então, vou jogar essa para vocês, para ver se vocês, né, fazem uma ação diferente aí no Instagram. Por que os Vedas são chamados de Shruti Mata? Quem pode me responder isso aí? Vou dar um tempinho. Vou dar um tempo, hein? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Então, os Shastras védicos, eles, né, eles trazem, assim, né, uma quantidade, né, assim, imensa, inúmeros relatos da presença de Deus no planeta Terra, né? Além de ele ir em outros planetas também, nos planetas celestiais, nos planetas inferiores e no planeta Terra. Então, os Shastras, eles dão relatos. Estou aguardando o que significa Shruti Mata. Cadê? Ninguém vai escrever nada não aqui, pessoal? Né? Quem tiver presente aqui no Instagram, coloque aqui o que significa, por que os Vedas são chamados de a mãe da revelação. A mãe da revelação, Shruti Mata. Então, os Shastras védicos, eles trazem inúmeros relatos da presença de Deus aqui em nosso planeta. Né? Isso é uma informação impactante, né? Bombástica. Né? Sim, é preciso meditar para digerir o que é isso. Né? Que quando nós ouvimos que Deus, pessoalmente, esteve presente nesse planeta, nós precisamos de um tempo para digerir isso. Isso não se assimila assim de qualquer jeito e de imediato. É preciso de um tempo. Tá? Então, inúmeras vezes temos relato das escrituras. E as escrituras, os Shastras védicos, são chamados de Shruti Mata. Shruti Mata. E ali temos inúmeros relatos de que Deus, pessoalmente, Bhagavan, a personalidade de Deus original, como ele mesmo afirma na Bhagavad Gita, né? Ele mesmo afirma na Bhagavad Gita, 3.6. Ajopisannavyayatma Bhutanamisvaropisam Prakritim Swanadhistaya Sambhavami Atmamayaya. Embora meu corpo seja... Embora meu corpo não se deteriore, né? Embora meu corpo não se deteriore, embora eu seja embora eu seja não nascido, e o meu corpo transcendental não se deteriore, embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, ainda assim, eu, em cada milênio, desço em minha forma transcendental original. Então, o próprio Deus, ele afirma, declara isso na Bhagavad Gita, na canção do Mestre Supremo.
que ele vem em sua forma transcendental original, quer dizer, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Bhagavan, o senhor de todas as opulências, né? Como Parashuramuni definiu. Então, vejam só, né? Meu Deus, ninguém escreveu aqui no Instagram, pelo amor de Deus, hein? Então vamos ver aqui no Facebook. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa. Sundarang. A mãe é nosso primeiro mestre. E seus ensinamentos se eternizam. Então, né? Vejam só, tá? Começa por aí. A mãe é o nosso primeiro guru, nosso primeiro mestre, tá? Que nos traz o sentido da vida, de como vamos atuar neste mundo, que nos informa. Ah, é 4. E a segunda. Não é 3,6, é 4,6. O verso, né? Adiopção Nanyabhyatma. É 4,6. Ai, meu Deus. 4,6, 4,6, 4,6. Kali Yuga não é só 3 vezes. Kali Yuga tu tem que repetir, né? 33 vezes. 4,6, 4,6, 4,6. Então, ainda bem que nós temos aqui um mestre, né? Poderoso, Paravioma, para Então, a mãe é o primeiro guru, né? O primeiro mestre, que traz a noção de vida, o sentido da vida, que traz as diretrizes de como devemos nos apresentar ao mundo, à sociedade, à comunidade, à família, como nos relacionar, né? Para não cometer assim erros, né? Pecados, atividades ilícitas, crimes, né? Para evitar o sofrimento, para que nós possamos viver, né, em harmonia neste mundo. Então a mãe traz as primeiras noções, é o primeiro guru, tá? E isso é uma. Agora, o mais forte né? Quem pode nos dizer, nos informar quem é o nosso pai? É o avô? É o tio? É o vizinho? Quem é que pode? Nosso professor? Quem é a pessoa? Quem é a única pessoa autorizada para nos dizer quem é o nosso pai? É a mãe. É a única autoridade. A mãe. Infalível. Esse é seu pai. Não tem erro. Né? Então, veja só. Ela é a autoridade. Mãe. Né? E a partir daí, todas as informações, todas as noções, né, está dentro desse princípio de autoridade. Mãe. Shruti Mata, ela traz a revelação para nós. Revela, né, o que é o mundo. Como você deve atuar nesse mundo, meu filho. Shruti Mata. Os Vedas, né, é a Shruti Mata suprema. É a mãe suprema que traz, realmente, primeiro, diz, quem é o nosso pai? Krishna. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E depois os Vedas traz a noção, o conhecimento de nossa verdadeira identidade, não falso, não arrancara, a verdadeira identidade, que é Nitya Siddha Krishna Prema, servo eternos amorosos de Krishna. Nitya Siddha Nitya Siddha. Eu misturei aqui as coisas. Eu tenho misturado. Nitya Krishna Dasa. Eu misturei aqui os versos. Nitya Krishna Dasa, né? Eterno servo de Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu diz que, né,
Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai, que o amor puro por Deus, ele existe eternamente em nosso coração. Eu misturei Chaitanya Mahaprabhu com, né, esse verso do Nitya Krishna Prema com Nitya Krishna Dasa, mas agora eu dei uma acertada aqui, dei uma ajustada. Então, primeiro, de quem nós somos, né? Nitya Siddha, Nitya Krishna, Nitya Krishna Dasa, servos eternos de Krishna. Nitya Siddha Dasa. Eu estou errando alguma coisa aqui. E qual é, o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Nitya Krishna Prema. O sentido da vida é o amor puro por Krishna. O amor por Krishna. Né? Que é o quinto Purushartra. Né? Purushartra. O quinto Purushartra. Né? Dharma, Artha, Kama, Moksha e Prema Pumartha Maham. Então, Prema Pumartha Maham quer dizer, o grande Pumartha de Vera Swarupa Hoya Krishna Hoy de Vera Swarupa Hoy Nitya Krishna Dasa de Vera Swarupa Hoy Nitya Krishna Dasa. Kali Yuga, memória, a gente vai trocando tudo, né? Tem que estar sempre reciclando. De Vera Swarupa Hoya Krishnera Nitya Dasa. Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakasha. Tá? Então, que de Vera, de Krishna, a forma da diva, de Vera Swarupa, a forma da diva, de Vera Swarupa Hoy, é Nitya Krishna Dasa. A nossa posição e a nossa forma constitucional, a nossa constituição é Nitya Krishna Dasa, é de servo eterno de Krishna. Isso é vida natural. Isso é que é vida natural. E quando nós nos afastamos, quando nós damos as costas para Krishna, né, isso é vida artificial, aí tudo torna-se artificial. Aí vem dualidade, vem, né, transitoriedade, temporário, né, perdas, relatividade, relativismo. Né? Então a forma constitucional da diva, de Vera Swarupa Hoy, Nitya Krishna Dasa, é de servo eterno de Krishna. De Vera Tatasta Shakti, ela é Krishnera Tatasta Shakti, de Krishna Tatasta Shakti, ela é uma energia marginal. Tatasta Shakti, mas ela é uma potência também, é uma energia divina. E Beda Beda Prakasha, ela é simultaneamente igual e diferente de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Né? Então, e essas informações nós recebemos do Shruti Mata, ou seja, né, revelação da mãe divina, mãe suprema, que são Shastras, que diz quem é o nosso pai, quem somos nós, como é o mundo, as leis do mundo, dá detalhes, né, da estrutura, né, sistema que constitui o mundo material, que é um mundo, né, relativista, de dualidade. É um mundo de dualidade, um mundo de prazeres e dores, vitória e derrota. É um mundo dual. E aí traz informações sobre, né, a ciência do yoga. O mundo é dual, é um mundo perturbador, de perdas e ganhos, de júbilo e depressão,
Então, devemos praticar yoga, ou seja, né, samastiti, samastvam, sama, né, ou seja, equanimidade. Não devemos nos perturbar com essas dualidades, prazer e dor, perda e ganho. Né? Devemos praticar yoga, devemos nos situar em yoga. Mantermos fixo na verdade absoluta, a consciência fixa, Vyavasayatmika Buddhi. Né? 2:41. Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana. Né? Então, devemos evitar como é que se diz? A diversificação, a dispersão, né? A ramificação da inteligência. Uma inteligência ramificada, diversificada, né? Ela se fragiliza e a mente ocupa espaço com os desejos. Né? Sarva Kama. Deseja tudo. Isso traz o quê? Sofrimento. Sofrimento. Porque gera muita ansiedade, muita expectativa, né? E quando não se satisfaz essa ansiedade, essa expectativa, frustração, dores, feridas, sofrimento, depressão. Então fica nessa gangorra, né? Júbilo, depressão. Júbilo, depressão. Bhoga, Tyaga. Bhoga, Tyaga. Como é que fala? Esqueci o nome. Esqueci o nome agora em sânscrito. Esqueci o nome. Então, não veio agora. Então, essa transitoriedade, né? Essa dualidade, isso cria muito sofrimento, muita perturbação, muita instabilidade, muita ansiedade, expectativa, né? Por quê? Porque não há controle dos sentidos. Não há controle dos sentidos. Quando Swayambhuva Manu trouxe a sua filha, né, para casar com Kardama Muni, é dito que ela, né, já estava assim altamente preparada e qualificada, e ela tinha, né, o domínio das perfeições, de todas as perfeições místicas do yoga. Imagina, ela era assim, altamente qualificada, Devahuti, e ela tinha um domínio de todas as perfeições místicas do yoga. Né? Basicamente, são 8 principais. 8 perfeições místicas principais. Ela pode ficar menor que o menor, ela pode entrar dentro do átomo, caminhar quilômetros dentro do átomo, ficar mais leve que o ar, ou mais pesado que uma montanha, criar planetas. Imagina, criar planetas. São as 8 perfeições místicas do yoga. Né? Então, pode manipular os elementos materiais, né? Pode controlar a mente de outrem, também pode assim, criar, né, efeitos, situações que contrariam as leis da natureza material. Ela pode contrariar, né, as leis da matéria. Tem esse poder. Vai além das leis da matéria. Assim, uma das
Prakamya, Prakamya Vasai Siddhi. Né? Sim, poder místico assim, poderosíssimo. Poderosíssimo. Né? Shukracharya, o guru dos semideuses, ele tinha um poder chamado. Como é que é? Divani. Eu não me lembro agora. Divani. Ele tinha um poder de trazer, de ressuscitar os guerreiros mortos na batalha, os asuras, conquanto que seus corpos tivessem inteiros, ele ressuscitava. Então, dentro do yoga, né, o yogi, ele adquire muitos poderes místicos. Devahuti, ela tinha um domínio de todas as perfeições místicas. Né? Pô, pode imaginar isso, né? Do yoga óctuplo, do Ashtanga Yoga. Né? O que é Ashtanga Yoga? É o controle dos sentidos, né? Estrita observância das regras e regulações, prática de posturas, o a concentração da mente, a meditação e a autorrealização. Então, Devahuti, ela tinha, sim, né, esse domínio, imagina, o domínio das perfeições. Então, e Kardama Muni, né, igualmente qualificado, um sábio e um yogi poderosíssimo. Né? Quem pode imaginar alguém meditar por 10 mil anos? Isso é um poder, assim, para nós inconcebível, né? Se a gente ouve isso, coitado, assim, dá até pena de nós, né? Se a gente não tem a menor chance de entender isso. Consegue entender? Você precisa, irmão, você praticar muita Bhakti Yoga para poder começar, né, a ter um vislumbre, para poder apreciar. Tem que praticar muita Bhakti Yoga para apreciar, né, esses tópicos assim, incomuns, para apreciar, porque entender é outra história. Tudo bem? Então, Marcelo Magalhães, essa mulher era uma feiticeira completa. Feiticeira, esse termo feiticeiro, ele é obsoleto. Né? Nesse contexto da Devahuti, essa condição de feiticeiro é obsoleto. Está muito além de um feiticeiro ou de uma feiticeira. Muito além. Né? Essa condição de feiticeiro, né, é obsoleto. Né? É obsoleto. Não cabe. Esse conceito nem cabe. Né? Tá muito além. Muito. Ano-luz. Então, é isso. Vamos encerrar. Então, nós temos Marcelo Magalhães, Soudarang Devidasi. Ela botou aqui Vartna Pradakshaguru. Vartima Pradakshaguru é assim, aquela pessoa que deu o primeiro pontapé, né, deu o pontapé inicial na vida espiritual de alguém. Né? Então é Vartima Pradakshaguru. Né? Vartima Pradaksha Shikshaguru. Né? É aquela pessoa que deu os primeiros ensinamentos, as primeiras instruções, né? E que acendeu a chama, né, em alguém, e essa pessoa, então, ela mergulhou na vida espiritual e tem aquela referência, né, do seu Vartma Pradaksha Shikshaguru. Aquela pessoa que deu, imagina, aquele pontapé inicial, importantíssimo isso, né? Tiri Singh, Hare Krishna. Mahaprabhu Kripa, Jaya, Hare Krishna.
Todas as glórias, Shila Prabhupada. Otávio Daniel. Hare Krishna. Otávio Daniel colocou aqui. A sinceridade do devoto na busca da consciência de Krishna provoca a suprema personalidade de Deus em reciprocar conosco. Né? Krishna reciproca. Né? Quando o devoto ele, né, se esforça, ele, né, busca qualificar o seu serviço devocional amoroso, Krishna reciproca. Krishna reciproca. Krishna não é que Deus, né, não é que você não tem assim nenhum feedback de Deus. Não, tem. Todos os devotos têm essa experiência, né? Todos têm essa experiência. Isso aí não tem assim, né? Não é que a vida espiritual ela é subjetiva, né, e abstrata, não. A vida espiritual também, ela é subjetiva, ela é abstrata, mas ela também ocorre no plano tangível, né, no plano empírico, físico, praktiaksha, né? Anumana, a mente, a inteligência, todos os sentidos, né, são assim tocados e transformados pela Bhakti Yoga. Por quê? Porque Krishna reciproca, né, e ele dá o avanço espiritual, ele dá a compreensão pela qual nós possamos compreendê-lo. Lágrimas que são repousadas no rio é uma dádiva. Né, é uma dádiva. Krishna, né, ele deixou suas lágrimas no rio, no lago Bindu Sarovara, e o suor, né, e o suor de sua perna, né, Vamanadeva, né, porque quando Vamanadeva ele deu os passos, né, deu 3 passos. Então, no terceiro passo, ele já estava transpirando. Essa transpiração da perna de Vamanadeva também entrou no rio Ganges, fez parte do rio Ganges. Né? Então, imagina, nós temos a transpiração, o rio Ganges tem a transpiração, né, o suor da perna de Vamanadeva. Esses tudo são dádivas. Mas o devoto continua apenas querendo servir Shri Krishna para satisfazê-lo, né? As dádivas é uma consequência natural do serviço, ou seja, do serviço de satisfazer, da prática, da ação de satisfazer os sentidos de Krishna, automaticamente, né, ocorre dádivas, até materialmente, né? Até materialmente, porque isso está no Bhagavad, isso não sou eu. Isso está no curso do Bhakti Vaibhava, nós tivemos um questionário e tudo, né? Que um dos resultados do avanço espiritual também é benefícios materiais, sim, também vem benefícios materiais, né? Vem junto com o avanço espiritual. Jai Prabhu, agradeço sinceramente sua consideração para comigo, porém, peço que retire do hall dos do hall dos Bhagavatas. Eu ainda estou buscando chegar até lá. Espero algum dia. Mas a tia Dedeva falou que não é bem assim. Bom, claro, né? Estrito consigo mesmo, tolerante com o próximo, né? Então, o devoto, ele nunca se considera avançado, né, um Bhagavata, um Acharya, nunca, né? Perguntaram o repórter querendo dar uma saia justa em Prabhupada. As pessoas desse mundo, né, sinceramente, com todo respeito a todos, né, mas, pô, sabe, tem muita gente aqui que viaja demais da conta, né? Se achando,
né? A pessoa se acha tanto que paga mico. Até, o resultado natural, né? Quando a pessoa se acha muito incrível, certamente ela vai pagar mico. Certamente vai pagar mico. E é o que aconteceu com esse repórter, né? Se achando um repórter de uma grande emissora, né? Se achando até celebridade, né? Ele queria dar uma saia justa, colocar o Swami numa saia justa. Olha só, né? Como foi isso? Como foi esse contexto? Porque ali, naquele momento que o repórter estava presente, tinha o Allen Ginsberg, grande poeta Allen Ginsberg, né, considerado o papa do movimento de contracultura, o papa dos hippies, né, era uma celebridade, Allen Ginsberg, né, assim, presente em vários programas da mídia, né, das redes de transmissão. Allen Ginsberg, uma celebridade, um intelectual, um poeta, né, músico. E Allen Ginsberg, ele se apegou a Srila Prabhupada, ele era um amigo de Krishna, um amigo de Prabhupada, né, um amigo dos devotos, um amigo. Ele não era rendido, mas era um amigo. Tá? E teve situações em que Prabhupada, né, num grande evento, uma plateia enorme, uma audiência, assim, milhares de pessoas, e Prabhupada, em vez de começar o discurso, Prabhupada pediu para Allen Ginsberg falar. Imagina, né? Então essa era o relacionamento de Allen Ginsberg e Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dava muita misericórdia a Allen Ginsberg. Muita, 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 muita. Tá? Então, o repórter demônio, querendo colocar Prabhupada numa saia justa, imagina um guru do nível de Srila Prabhupada, um Shaktavesha Avatara, é se sentir muito incrível, né? Eu fico olhando assim as pessoas, né, se achando, assim, é uma piada, né? Assim, é muito patético, né? E aí, ele fez a seguinte pergunta: o senhor é o mestre espiritual de Allen Ginsberg? E aí, silêncio absoluto, porque os devotos sabiam o que aquilo significava. Os devotos, ninguém respirou naquele momento. Tipo assim, caramba, o que Prabhupada vai responder? Os devotos ainda não tinham, né, um conhecimento completo de Srila Prabhupada, né? Nós não temos, né? Assim, Srila Prabhupada está muito além do que nós podemos conceber. Né? Ele é um Jagadguru, um Vishwaguru, um Shaktavesha Avatara. Não tem como, nós não temos a menor chance. E aí, a resposta de Srila Prabhupada, muito tranquila, assim, muito natural, espontâneo. Não, eu não sou mestre de ninguém, eu sou servo. Eu estou aqui servindo. O repórter ficou completamente assim, né, deslocado, né, assim, né? Quer dizer, né, assim, aquele status do repórter, que é um grande repórter incrível, né, foi por terra, né? Foi por terra, porque ali ele não estava diante de um ser humano, ele estava diante de um Shaktavesha Avatara, né? E quem é ele? Fala sério, né? Então, assim é o humor dos devotos. Os devotos têm essa, né? Os devotos, essa instrução que Chaitanya Mahaprabhu deixou, né? Trinadapi Sunichana Tarorapi Sahisnona Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Né? Mais humilde que uma palha na rua. O devoto cultiva humildade, não arrogância, não falso, humildade. A nossa prática é a prática da humildade. Mais humilde que uma palha na rua.
mais tolerante que uma árvore, tolerar. Primeira instrução de Krishna Bhagavad Gita, tolerar. Matras passas tu caltenhar. Temos que tolerar. Simplesmente tente, como é que Krishna fala? O aparecimento temporário de felicidade e sofrimento, o seu desaparecimento devido ao curso do tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial a descendente de Bharata. E é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Então a nossa prática é uma prática, né? Nós praticamos a tolerância, né? Evitando se perturbar com, né, as intempéries, as adversidades. Mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Nós não estamos aqui cultivando arrogância, falso prestígio, nós estamos cultivando humildade, simplicidade, leveza, naturalidade, verdadeiro ego, verdadeiro eu, que é de servo eterno de Krishna, né? Desprovido de todo sentido de falso prestígio e estar pronto para dar todo respeito aos outros. Não é só as grandes personalidades, não, né? Qualquer pessoa, por mais simples que seja, nós temos que respeitar. Nós não temos o direito de desrespeitar ninguém, quem quer que seja. É uma prática, é um exercício da Bhakti Yoga. Respeito a todos, tolerância, tolerar, né? Humildade, desprovido de falso prestígio. Isso é uma prática constante, é um cultivo. Esse é o nosso foco, né? Se despir, desprendimento, abnegação. Então, quanto mais isso se projeta, isso é sinônimo de avanço espiritual. Então, né, essa posição aqui, então já está justificada a posição da Sundarangi. Então nós temos aqui o mestre Paravioma, reverência, histórias das glórias de Srila Prabhupada. Otávio, Daniel. A maioria não consegue cantar plenamente atento às 16 voltas de japa. Imagina meditar em Shri Krishna por 10 mil anos. Se a japa, o pessoal já... Maior dificuldade, 16 voltas, né? Imagina, 10 mil anos de meditação. Temos muita estrada pela frente, diz aqui o Otávio Daniel. O importante é que já começamos essa viagem. Sim, numa caminhada de 1000 léguas, começa pelo primeiro passo. Como diz o dito oriental, uma viagem... uma viagem... Coincidência, hein? Eu nem tinha lido ainda, você nem tinha visto. Uma viagem de 1000 léguas, aí você começa com o primeiro passo. Pô, estamos alinhados, hein, Daniel? Legal essa, hein? Essa foi boa. Eu não tinha visto ele escrevendo isso. Eu falei primeiro, depois fui ler e falaram a mesma coisa. Uma caminhada de 1000 léguas começa pelo primeiro passo. Não tinha lido ainda. Continuemos essa viagem com tapácia, austeridade, firmeza. Outro sábio aqui, Mahaprabhu Kripa, naturalmente, deve-se entender que nesse período em que Kardama meditou, por 10 mil anos, a influência e percepção do tempo não é a mesma de agora em Kali Yuga. Não é isso, Haridashana? Tudo nesse mundo está sob uma das leis do mundo da natureza material, é a relatividade. Né? Relatividade. Então, cada yuga, cada milênio, né, existe uma percepção do tempo, existe uma percepção, né, da existência, né, relativa àquele milênio, à atmosfera daquele milênio, daquela yuga. Né? Então, em Satya Yuga, as pessoas viviam 100 mil anos. Olha aí. Que é uma outra realidade. É uma outra realidade. 100 mil anos. Olha só, deve ter gente aqui no Instagram, né, porque tem muita gente nova, rindo agora, porque eu falei isso, porque
em Satyuga se vivia 100 mil anos. Né? A pessoa está rindo, né? Coitado, né? Tá mostrando pobre fundo de conhecimento, né? Tá achando que eu estou aqui falando besteira, né? Mas a minha fala é completamente autorizada. Eu falo, né, segundo os shastras védicos e os acharyas. Autoridades, autoridades. Não é Zé Ninguém, autoridades. Conhecimento autorizado, sabedoria, yoga, hein? Krishna. Então, em Satyuga se vivia 100 mil anos. Essa é a informação dos shastras. Shruti Mata, a mãe da revelação. Isso não é uma piada. Tá? Então, é uma outra. Quem ri é coisa tão. É porque é uma outra realidade. Né? A pessoa não consegue. Quem está rindo, né? É que está assim, agora, nesse momento, rindo, está na posição, né, do Dr. Sapo, né? Que queria conceber o oceano com base no seu poço. Então aqui nós estamos em Kali Yuga, a gente quer mensurar essas informações. Ah, em Satyuga se vivia 100 mil anos, se meditava 10 mil anos. A gente quer mensurar isso com base na nossa experiência de Kali Yuga. Impossível. Impossível. É isso, mestre Mahaprabhu. O Bhagavatam é o verdadeiro meio de conquista. O Bhagavatam, primeiro, né, com compaixão pelas pessoas, pelos homens comuns, os homens de pobre fundo de conhecimento, Vyasadeva, ele compilou o Mahabharata. Porque através de temas comuns, temas mundanos, temas corriqueiros, né, gradualmente o homem comum, né, os homens de pobre fundo de conhecimento, eles chegariam ao Bhagavad Gita. Né? E aí, o Bhagavad Gita são as palavras do próprio Krishna. Então, essa é assim, a grande estratégia de Vyasadeva, né? Para as pessoas comuns. Mas o Bhagavata Purana é para os Paramahansas. Né? Dharma Brodita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam Devyam Vastavam Atravastu Shivadam Trayo Tapa Trayo Mulanam Shrima Bhagavatam Mahamune Krite Shrima Bhagavatam Mahamuni Krite Kim Vapararishwara Sadhyori Varudya Teta Kritibi Shushrushubistatishana. Que este Bhagavata Purana, né, que de imediato já rejeita todas as atividades religiosas materialmente motivada, né? Ele se destina para aqueles devotos, apenas aqueles devotos puros de coração podem compreendê-lo. Então, né, de início, muitas informações nós não entendemos, é a tinta, é inconcebível. Mas à medida que nós vamos nos purificando, à medida que nós vamos limpando e purificando o coração, né, o Bhagavata Purana ele vai se revelando. Ele vai se revelando, vai se revelando. É proporcional à nossa purificação. A purificação do coração. Porque o Bhagavatam é para pessoas puras, é para os Paramahansas. Marcelo Magalhães, porque iluminam tudo por onde são lidos. Porque iluminam tudo por onde são lidos. O Bhagavata Purana, né? Qualquer página que você abre, você lê, qualquer parágrafo, você está se iluminando. E está limpando o coração. Bhagavata Purana, né? E aí o que acontece? Né?
Esqueci agora. Né? O que acontece é conhecimento sem causa e desapego do mundo. Otávio, porque os Vedas são Shri Krishna. Também, né? Vedascha Sarvairaham Meva Vedyo, também não, né? Os Vedas são Krishna. Vedascha Sarvairaham Meva Aham Meva Vedyo, Vedanta Kriti Veda Videvachaham, né? Através de todos os Vedas, eu sou o que há para ser conhecido. E, na verdade, eu sou compilador dos Vedas, eu sou compilador do Vedanta e conhecedor dos Vedas como eles são. Krishna. Krishna é o próprio, né, Veda. Né? Então, daí, Shruti Mata. Né? Os Vedas é a mãe da revelação. É a maior autoridade em conhecimento neste mundo. São os Vedas. A mãe é o nosso primeiro mestre e seus ensinamentos se eternizam. Sundarani. Ravyama Prabhu é Bhagavad Gita 4.6. 4.6, 4.6, 4.6, 4.6. Adjo, como é que é? Adjo, não quer sair agora. Adjopção Nanyabhyatma, Bhutanam Bisvaropção, Prakritim Swanadistaya, Samavami Atmamayaya, Adjopção Nanyabhyatma. 4.6, 4.6, 4.6. Kali Yuga tem que ser 36 vezes. Divera Swarupa Krishnera Nityadasa. Divera Swarupa Krishna. Divera Swarupa Nitya Krishna Dasa. Divera Tatasta Shakti. Beda Beda Prakasha. S. Marcelo Magalhães. Peraí. Vishnu seria Krishna na repartição pública interplanetária. Ele é o presidente. Ele é o líder do Estado cósmico. E os semideus são seus Barnabés, seus funcionários públicos. Sundarang, muito grato pela aula e transmissão de tantos conhecimentos transcendentais. Jai, Srila Prabhupada que Jai. Ravyama Prabhu, as águas do Ganges vieram do oceano causal, como está relatando aqui, que vieram do suor dos pés de lótus, como está relatando aqui que vieram do suor dos pés de lótus de Vamanadeva. Né? Muito simples, ele furou a calota do universo, né? E aí as águas do oceano, né, Karana entraram, né? Mas como o Vishnu, né, nesse terceiro passo, ele já estava transpirando, né, essas águas se misturaram também com o suor de Vishnu. Né? Então, uma coisa não elimina a outra. Né? As águas do Ganges vieram do oceano causal, as águas do mundo espiritual. E também do suor de Vishnu. Tá? Nada, uma coisa não elimina a outra. Divera Swarupa Rai Krishnera Nityadasa, Divera Tatasta Shakti Beda Beda Prakasha. Jai, Sundarang Devirasa. Então, é isso. Aqui o pessoal do Instagram não tem nenhum comentário, nem perguntas. Já cumprimentei aqui muita gente aqui, né? Anderson, Purusha, Adi, Cati Bizarro, Mano, Rehouse, Pedro, Raeder, Alaine Correia, Sino, Mela Albuquerque, Ana Fontinelli, Mário Dourado, Relu Macedo, Servant of Gauranga, Lalite Purohit, Dada Hari, Jesus Nataraj, Hare Krishna, Taina
Ramelo, Tainá Ramelo, acho que acabou. Ivana Rosevita. Ivana Rosevita. Acho que eu cumprimentei a todos. Assuncal Oliveira, Vinícius Flores, Dani Flamenbal, Dani Flamenbal, Rani, 2866, 2867, Anderson, acho que daqui para baixo eu cumprimentei. Érica Castro, Claudinha Siqueira, Carol Laure, Patrícia, Luz Saldanha, Luz Saldanha, esse aqui é a galera que já cumprimentei. Mahashraya Devi, Maripet, Ikil, Suta, Jagannatha, Kripa, Haribol, Jai. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Muito obrigado a todos.